Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Divide em até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em par. Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes. O que você procura? O posto RVM tem. Combustível de qualidade. No posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Brahma acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações. Por isso, a Brahma criou o projeto Viva o Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brahma, o sabor de ser mais. Beba com moderação. Estamos chegando, são 16 horas mais 43 minutos, nós estamos ao vivo aqui. Oi? Ok? Ok agora, Vitor? Ok, vamos lá? 16h43, ao vivo aqui nos nossos estúdios, como nós anunciamos aí semana passada, anunciamos hoje. Nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Maia. Não tá ok não? E aí, às vezes tem alguma coisa aí que não tá certo. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes. Agora sim, e agora nós estamos ao vivo, agora com troca de cabos aqui, não vou usar só esse azulzinho agora para não ter problema. Mas estamos recebendo aqui o presidente da Câmara, ele já esteve aqui em outras oportunidades como vereador, hoje é presidente da Câmara Municipal de Passos. Já nos concedeu entrevista como presidente, pois nós transmitimos a sessão que o elegeu, né, como presidente ao vivo. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui, vamos bater um papo agradável. Ainda não está nas condições que a gente deveria estar com ar refrigerado. O ventilador vai quebrando nosso gralho ali, porque o que está fazendo calor é um negócio impressionante, né? Boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos. É um prazer voltar aqui à Web TV Passos. O calor aqui é bem forte, mas aqui dentro não está bom. Está muito bom. Tá gostoso, bom, né? Tá muito bom. Então, é um prazer estar aqui, né?
mais uma vez, e sempre que for chamado vai ser um prazer voltar aqui. Tá, você, semana passada, passou por uma cirurgia, teve meio de repouso? Na verdade, foi uma coisa assim, que a gente pensa que é besteira, né, Zé Carlos? Mas eu tava com 2 pelos encravados. Um aqui no braço esquerdo, que já melhorou, né? O outro ainda tá em fase de recuperação. E eu fui mexer. Peguei uma pinça para mexer, isso era 7 horas da manhã. Quando deu 10 horas da noite, eu estava lá no hospital, meu braço estava tomado por uma infecção, os 2 braços. Eu tive que ficar internado lá uma noite, até meio-dia do outro dia. E mais 8 dias de repouso absoluto para poder recuperar. Então a gente acha que é uma coisa à toa. Você foi pouco, 8 dias. Eu fui 3 meses. Nossa. Antes de casar. Fiquei 3 meses cuidando de um cabelo encravado. Tive que tomar hack, fazer uma cirurgia para tirar um cabelo encravado. Então não é brincadeira isso. E eu digo assim, eu até cheguei lá, o Dr. Carlos Antônio chegou para mim e falou, olha, eu vou chamar um cirurgião. Eu já falei, então o negócio já não é tão simplesinho. E eu lá aguardando o cirurgião, ele ainda vira para mim e fala assim, Rodrigo, isso aí tem que colhar, porque teve um cara na Santa Casa que chegou com um caso muito parecido, teve que abrir, deu infecção generalizada, ele morreu. Nossa. Falei, não, obrigado por me deixar mais tranquilo. Tranquilo, doutor. Fiquei tranquilo, mas agora já tá melhorou, tudo okay, controlou, né? Graças a Deus. Mas eu fiquei 3 meses tratando de um cabelo encravado. Tive que fazer cirurgia, ir para a sala de cirurgia, tomar hack. Doutor Flávio Ribeiro Campos é que me operou. Mas nós vamos falar de política. É claro, você assumiu agora dia 1º a Câmara Municipal de Passos. E hoje eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, eu vou te perguntar, não te perguntei isso antes. É verdade que você, ao entrar, já devolveu 500 mil reais para o prefeito? Não, isso não procede. Na verdade, a devolução foi feita pela vereadora, até foi mais de 500 mil reais, né? Porque tiveram devoluções anteriores, teve o carro. A vereadora Belinha, que é minha companheira de partido, fez uma grande gestão nesse primeiro biênio. A devolução foi dela. Dela? Né? Não. Nós acabamos de assumir. Nós temos um planejamento aí, né, para cortar custos lá dentro da casa, que hoje a gente tem que estar antenado com o que a população espera do homem público. Né? A gente está vendo aí o Romeu Zema dando bons exemplos, em alguns pontos Jair Bolsonaro dando bons exemplos, então nós pretendemos fazer o mesmo aqui na casa. Isso aí não é uma questão de se fazer comparação, mas cada um vive o seu momento, cada um tem a sua forma de conduzir, né, dentro da gestão pública. Então nós vamos começar o nosso trabalho e espero que haja o respaldo da população, dos vereadores, né, nesse nosso projeto. Então houve essa devolução, mas não foi na sua gestão. É porque eu vi essa notícia hoje, eu falei, o Rodrigo já entrou devolvendo dinheiro, né? A vereadora Belinha. Rodrigo, e como é que você recebe a Câmara no sentido de documentação? Porque nós tivemos aí um probleminha, né? E a Belinha foi muito feliz na sua colocação em dizer que ia fazer uma transição com você. Houve essa transição? Sim, houve a transição. A questão de documentação é até um reconhecimento que eu tenho que fazer à gestão da Belinha, que ela hoje conseguiu colocar toda a documentação em nuvem. Então a chance de se perder documentos na casa hoje é muito menor. Muito menor, né? Hoje toda a documentação da Câmara é escaneada e salva nessa nuvem. Então, qualquer vereador, daqui 10 anos, que quiser buscar uma documentação, ela está salva e extremamente segura. Nós, numa época lá do doutor Zé Roberto, lá na década de 2004, acho que no 2º ano de mandato dele, também os projetos tinham sido escaneados, mas naquela época não tinha essa facilidade na internet e eram distribuídos em DVDs, em CDs, que a gente procurava, e tinha um computador lá, tem uma rede interna, né? A Câmara tem uma rede interna lá, a Kênia cuida muito bem disso, e a gente tinha esse acesso. Então hoje todo documento, ele sendo um documento, ele passa a ser com uma transparência danada, porque ele fica lá à disposição de qualquer vereador. Exatamente, mas esse sistema atual, ele tem uma diferença muito, muito grande.
o documento não fica arquivado em um determinado computador. Porque amanhã você arquiva numa CPU, dá um vírus, ou ele queima e você perde aquela documentação. Hoje ela é toda salva em nuvem, então ela fica em um espaço que a qualquer momento pode ser acessado. Só para que eu até não entendo o que é não, porque eu vou fazer essa pergunta para mim e quem está nos assistindo. O que seria a nuvem? Servidor fora. Isso. Ah, tá. É um servidor que fica numa outra localidade que arquiva documentos do mundo inteiro. Perdeu aqui, não perde lá. Exatamente. Tá certo. Você já entrou na Câmara, já estamos hoje dia 14. Como é que você está tratando, por exemplo, a questão de daqui uns dias começar para as novas comissões, para a montagem da sua equipe? Como é que você está trabalhando nesse sentido? A montagem da equipe, Zé Carlos, ela já foi feita. Nós, então, as 3 secretarias, né? Elas já estão ocupadas. O secretário administrativo é o Michael Silveira. Continua o Michael. Continua o Michael, que ele vem fazendo um grande trabalho. Excelente trabalho. Excelente trabalho. É do meu partido. Conta com a minha confiança extrema. Com certeza. Nós estamos com a Secretaria Legislativa, o Neibon. O Neibon, que fez um grande trabalho como secretário administrativo. E hoje, como legislativo, tivemos uma reunião hoje, já demonstra uma competência ímpar para se tratar desses assuntos. Perfeito. Ele tem especialização em gestão pública, está extremamente capacitado para o exercício do cargo. Já teve na casa, tem conhecimento do andamento exatamente. das coisas. E na Secretaria Jurídica, nós temos o Diego Oliveira. Que sai da legislativa, já tem a experiência ali na casa e também, assim como o Michael e o Neibon, conta com a minha mais sincera confiança, com a extrema confiança da minha parte. Ô Rodrigo, você, até nós conversamos no dia da eleição, muito com o senhor assessor, ele nos passou algumas ideias, mas a priori não vai ter como você fazer isso, ou seja, o funcionamento da Câmara tem muita coisa e tem muito contratado que é de 8 horas. Então a Câmara continua abrindo 8 horas da manhã, né? Exatamente. Zé Carlos, o nosso projeto inicial era fazer uma diminuição mais drástica com relação aos postos de terceirizadas na casa. No entanto, nesse começo, nós temos algumas travas contratuais, porque o ideal era fechar a casa na parte da manhã, ela só funcionar a partir do meio-dia, exatamente. Como outros órgãos públicos também são assim. Então, até por uma questão de economia e também não traria prejuízo ao público. Né? Essa foi a nossa avaliação. No entanto, tem alguns postos de trabalho ali que, por contrato, eles são de 8 horas. Então, não tem como a gente fazer essa transição agora. No entanto, nós temos a pretensão de, no meio do ano, fazer uma nova licitação da empresa a ser contratada para fazer a terceirização dos serviços na casa, e aí sim nós vamos poder fazer essa adaptação. Tanto a diminuição, quanto a questão das horas trabalhadas. Vocês são legisladores, vocês fazem as leis e quem executa é o município, é a fiscalização. Eu sei de muita lei que você mesmo cobrou, o doutor Rodrigo Barreto cobrou, o Érico Silveira cobrou, a própria Aline, né? Aline Macedo cobrou. Como é que vocês, vereadores, acompanham o cumprimento das leis aprovadas por você? Tem muita lei aprovada que não está sendo cumprida. Você, como presidente, pensa em dar um apoio aos seus colegas vereadores? Bom, sem dúvida. Até da minha parte, nós temos, acho que, 8 projetos de lei que não foram sequer regulamentados. Esse é um caso que a gente vem cobrando muito da tribuna da casa. Isso é um caso extremamente sério, porque nós somos representantes do povo de Passos. Claro. Nós propusemos um projeto de lei que venha beneficiar a população. No entanto, o projeto, como ele não é regulamentado, ele não tem como ser colocado em prática. Isso aí é São fato. projetos aprovados em plenário? Sim. Já em segundo turno.
Então eles foram sancionados pelo prefeito e o próprio prefeito não cumpre os próprios artigos de lei que diz que a lei deverá ser sancionada em 30, 60, 90, são vários, depende da lei, em tantos dias. Dos meus projetos não houve regulamentação de nenhum. Tem até um que eu fiquei sabendo que está sendo cumprido, mas não houve regulamentação. Não, até está, que é um projeto meu e do vereador Alex Bueno, que obriga o município a colocar na UPA, a disponibilizar quem está de serviço naquele dia, de qual horário, a colocar os plantões, os horários de atendimento, quais os profissionais que estão ali à disposição da população. Esse parece que, por meio eletrônico, por uma televisão, ele está sendo cumprido. Foi o primeiro que eu fiquei sabendo. Mas nós temos a publicidade da lista de espera do SUS, não está sendo cumprida. A lista de espera das escolas municipais não está sendo cumprida. O das lotéricas é seu e do Érico, não é? Isso, das lotéricas, essa é minha. Mas das lotéricas, o que acontece? Eu estou vendo as lotéricas cumprindo, sem mesmo haver regulamentação, mas não foi regulamentado. Ah, tá. Eu vi, por exemplo, ali da Antônio Carlos. Da Antônio Carlos, do teu Antônio. Ele pôs. É a senha, né? A senha, pôs lugar para sentar e ficou ótimo, mas eu não vejo a regulamentação de tantos outros projetos que nós temos. E isso é ruim, né? Porque, por exemplo, às vezes até os projetos é polêmicos, na hora da votação há um desgaste para o próprio vereador, aí se aprova é bom para o povo e não se coloca em prática. Então, assim, eu não estou aqui criticando o Renato de jeito nenhum, e não é essa a minha intenção. Mas eu queria, assim, por exemplo, existe a condição de você sentar com o prefeito e solicitar dele, ou do secretário de obras, ou de quem de direito, para que se tome uma providência nesse sentido? Olha, isso já foi feito, Zé Carlos, já foi feito. Tanto com o prefeito, quanto com os secretários, quanto com a gente cobrando da própria tribuna. E o que nós esperamos é que essas leis sejam sancionadas o quanto antes. Perfeito. Porque quando não se sanciona... Tem, o prazo todos os prazos expiraram há muito tempo. Mas isso não volta lá para a Câmara e vocês? Não. Só quando ela falta regulamentação. Porque é o seguinte, Zé Carlos, a gente aprova uma lei, por exemplo, que vai... quem não cumprir determinado dispositivo vai tomar uma multa. Quando o prefeito regulamenta, ele vai regulamentar o valor da multa, ele vai regulamentar quem vai cobrar a multa, Perfeito. A secretaria que vai... Então, quando você não regulamenta, você não torna aquela lei aplicável. Certo, então, entendi. Ou seja, quando você não regulamenta, você está privando o povo de ter os benefícios que aquela lei poderia proporcionar. Perfeito. Isso que eu acho que é o mais... sério. Nós vamos continuar. Daí deixa eu interagir aqui, porque tem muita gente perguntando e tem muita gente elogiando. Vamos lá pelo Caio. Alô, Caio. Caio está dizendo aqui, boa tarde, Zé Carlos e equipe. Um abraço ao amigo Rodrigo Maia. Caio Oliveira. Grande Caio Oliveira, meu amigo. Em breve tô te ligando, eu te retorno a ligação, viu, Caio? Por isso que eu não pude ainda te retornar. Outro grande amigo seu, que esse eu sei, meu grande amigo Rodrigo Maia. Parabéns pelo sucesso, você é merecedor de todo esse sucesso na política. Tenho certeza que vai marcar a denominação da Câmara. Um abraço, Abdala Júnior. Grande Bibi, eu chamei de Bibi. Bibi? Meu amigo Abdala Júnior, aí depois o Nacli grande fala, abraço. O Nacli fala e ninguém acredita. Bibi é ótimo, né? A Denise Silva, não somente os projetos, mas as denúncias. Sinto pouco retorno político para a população quanto às denúncias apresentadas na Câmara. Como mudar isso? Bom, a gente tem sempre feito a nossa parte. De todas as denúncias que são levadas à casa, aos vereadores, dentro das nossas possibilidades, a gente faz. A gente cobra, a gente chama os secretários, a gente busca explicações. Muitos vereadores levam esses problemas ao Ministério Público. Então eu creio que por essa parte a Câmara trabalha muito bem. Os vereadores trabalham muito bem. Talvez a Denise esteja esperando, e é algo que pode sim acontecer, talvez uma CPI, algo mais drástico, mas isso é claro, depende de uma fundamentação, de uma proposição fundamentada. Se vier e for do interesse da população, isso pode acontecer também. Nós estamos ao vivo aqui com o atual presidente da Câmara Municipal de Passos, Rodrigo Maia.
filho de vereador, que é o Vaguinho Maia, ex-presidente da Câmara, neto de vereador, sobrinho de deputado e vereador. Márcio foi vereador também? Não, não, vereador Márcio não, foi só deputado. O Breninho foi. Então é primo do Breno? Você aqui é sobrinho do Breno? Sobrinho do Breno. Vamos lá, agora tem uma aqui que vai te apertar um pouquinho, mas eu acho que você tira de letra. E eu vou complementar essa pergunta aqui da Rose Reis. Tranquilo. Certo? Eu estava na Câmara, ainda na administração Ataíde Vilela, quando a Ataíde solicitou ao Luiz Carlos Souto Júnior, Dentinho, que passasse as reuniões para o período da tarde, para que pudesse ter a prefeitura aberta e qualquer dúvida, o prefeito conversasse com as suas lideranças, que o seu representante lá na Câmara pudesse opinar, tirar um projeto de votação, mandar um secretário lá para dar uma explicação. Então, na época, foi muito debatido e a sessão saiu das 19 horas para as 14 horas. Que fique bem claro isso, que foi um pedido na época da própria administração municipal e atendido pelos vereadores da época. A Rose está aqui, dizendo assim, Rodrigo, a volta para a noite da sessão de segunda, você pretende colocar em votação? Precisamos saber quem realmente é a favor. Coloca ou não em votação? Olha, se houver proposição, eu vou ver. Foi colocada uma pelo vereador Irã. Eu preciso ver se ainda está em vigor, mas se houver a solicitação do vereador para a gente colocar, vamos colocar. A gente eu só não defendo que se mude nesse momento por uma questão de economia. A Câmara, quando ela funciona no seu horário normal, há uma economia muito grande. Não só de energia, mas principalmente com os funcionários. Porque tem muitos funcionários que para a gente continuar durante a noite, eles recebem horas extras. Então a gente precisava fazer uma adequação. Eu pretendo, nesse primeiro momento, buscar ao máximo a economia, a otimizar ao máximo o uso do dinheiro público. E a gente sabe que a Câmara funcionando na parte da tarde, ela economiza para o erário. Certo. Então, a primeira razão seria essa. Agora, tem também outros pontos que são favoráveis. A cobertura da imprensa, muitas vezes a imprensa não vai à noite. A própria população, que muitos dizem, mas aí a gente não pode ir. Eu concordo que muitos poderiam querer ir, mas a gente sabe que muitos não vão. À noite não ia também, não. Não ia também. Só em casos polêmicos. Isso. Né? E mais, hoje... Aliás, vai setorizado. Quando é o pessoal da zoonose que até precisa hoje da votação... Né? Então, eu trabalhei na Câmara por 11 anos como assessor e 4 como assessor de prefeito. Então, dá 15 anos. Raras vezes à noite tinha presença de pessoas que não são as mesmas. E hoje, os assessores e uns outros que vão mesmo. E hoje, Zé Carlos, tem a questão da segurança também. Claro. Então são vários. Eu, quando assumi, defendi... Não, deixa bem claro aqui, viu, Rose? Não que eu defenda. O horário que tiver pra gente... Hoje eu já não... Eu, Zé Carlos, em princípio, eu defendi demais a mudança para o período noturno, para que se dê realmente a oportunidade. Mas hoje, com a Web TV... A população ela pode assistir, se ela tiver interesse, ela tem acesso do seu celular. Claro, então, com certeza. Por essas razões, não é uma posição que eu não possa rever, mas em princípio eu defendo a permanência das 14 horas. Vamos lá, o Gabriel Tadeu está mandando um abraço para você. Grande abraço. Outro abraço também vem do Fernando Pitomo, abraço para você. Grande abraço, Outro Fernando. grande abraço, vem aqui, está te parabenizando pelo trabalho, é o Marcos Baldini, seu companheiro de partido. Meu companheiro, que eu gostaria de ter a oportunidade aqui de deixar aqui uma consideração aqui ao trabalho realizado pelo Marcos Baldini à frente da Controladoria do município. Ele está deixando hoje a Controladoria. Exatamente, acho que deixou hoje ou foi ontem. Eu queria deixar aqui os meus parabéns a ele pelo trabalho e, em nome do povo de Passos que represento hoje na Câmara, deixar o nosso agradecimento pela dedicação, pela honestidade, pelo compromisso com o dinheiro público que ele teve nesse tempo que foi controlador. Eu fui prova disso, acompanhei o trabalho do Marcos e é uma perda irreparável para a cidade. Nós esperamos que o doutor Fernando, que tem também uma pessoa muito competente, muito séria, possa dar continuidade a esse trabalho.
mas eu deixo aqui o nosso reconhecimento ao trabalho que o Marcos Baldini deixou à frente da Controladoria do município. Nós vamos voltar nesse assunto, que eu vou te fazer uma outra pergunta, e você falou que não tem restrição, vai me responder. Se não quiser responder também, você fique bem à vontade. O Eric Silveira, grande entrevista, 2 grandes amigos, saudações. Aí que pergunta, grande abraço. Rubro-negras. Aliás, falar em futebol aqui, só para descontrair um pouquinho, o Carlinhos Garça perguntou se o Santos não vai cair esse ano. Esse ano, eu acho que eu sou santista de coração, mas esse ano tá difícil de escapar, viu? Contratando, o que contrata a gente nem conhece, o pessoal ruim de bola, tá doido. E os bons foram embora. Então... O Jonatas Ribeiro tá mandando um abraço para você. A Denise, eu não acredito que o povo vá participar mais não. E hoje contamos com a transmissão da sessão, né? Aí, ó, é o que você próprio diz. O Gabriel está dizendo, concordo, infelizmente acho que a população não frequenta as sessões, mesmo sendo no período da noite. Podemos ver exemplo das audiências públicas, ninguém vai, né? O Rodrigo, você acha que a partir do ano que vem a Câmara deve devolver, ou seja, a partir desse ano, né, do final desse ano, a Câmara deve devolver mais dinheiro, mais retorno para a Prefeitura? Bom, Zé Carlos, esse é o nosso objetivo maior. É a gente poder fazer, a gente economizar ao máximo, né? É o que eu digo, é otimizar o uso do dinheiro público. É claro. O dinheiro público ser usado naquilo que essencialmente se precisa. O objetivo em si não é a sobra. Eu quero que sobre o máximo possível. Não é isso. É a gente poder usar de forma bem simplificada o dinheiro, de forma assim... a que o dinheiro possa ser usado naquilo que realmente seja extremamente necessário, e a sobra, ela é importante porque nós vamos fazer tudo o que for preciso fazer na Câmara. Tudo que for preciso ser gasto para manutenção do Poder Legislativo será feito. No entanto, o que a gente espera é que a sobra ela seja revertida ao povo de Passos, seja por meio da saúde, da cultura, de obras, educação, mas que esse dinheiro devolvido, ele venha a servir a população. Eu lembrei de um caso, agora eu escuto muito a Itatiaia, eu sou fã número 1 da Itatiaia e escuto às vezes nos horários doidos, que é de madrugada, às vezes eu perco sono, fico honradinho, a dona Rossana já acostumou com isso, são mais de 30 anos de convivência. Este ano, no orçamento do Estado, tem verba carimbada. Você viu falar sobre isso? Não. Que o governador vai ser obrigado a atender. Não sabia. Eu ouvi isso, depois eu vou procurar saber direitinho, vou perguntar para os nossos deputados, nós temos 2 aí de ligação direta, e saber como é que foi feito esse projeto, porque... eu tenho certeza, foi matéria de uns 10 minutos na Itatiaia, verbas carimbadas no estado de Minas Gerais, que o governador é obrigado a fazer o repasse. Isso seria uma boa aqui também, hein? Seria excelente. Quando colocasse no orçamento para nós seria excelente. Depois eu vou saber direitinho de como é que funcionou isso aí lá na Assembleia. O Fernando está dizendo aqui, Rodrigo, você acha... eu já essa é a pergunta, né? O Gustavo, um abraço para o Gustavo. Gustavo trabalhou na Câmara, sabedoria nesse mandato, contamos com um bom trabalho frente ao Legislativo. O Gustavo fez um grande trabalho lá na casa. É verdade. Um grande trabalho mesmo, grande conhecedor da área de informática. Informática, ele sabe grande tudo. Grande abraço, Gustavo. Nossa Belinha tá vendo aqui, mandando um abraço para você, ó, ex-presidente da Câmara e vereadora, sua colega de partido. Minha colega de partido, e que mais uma vez, um grande abraço, Belinha, que deixou um grande trabalho na Câmara ali. Ela deixou ali Eu até falei isso aí em um discurso que fiz. Ela deixou algumas conquistas que são indeléveis. Essas que a gente falou. A própria TV Câmara, claro, que foi um diferencial. O fim do recesso de julho, que foi na gestão da Belinha, que é importantíssimo também que se ressalte. Então, assim, ela tem diversas conquistas ali. A reforma do Legislativo, né? Não, e outra, foram várias reformas estruturais ali da casa, que não aparecem ao público, mas para manutenção do prédio é de extrema importância. Para quem não sabe, afundou. Eu acho que ali foi um vazamento de água que teve, né? Subterrâneo, né? Foi. E deu um trabalho danado, teve que fazer todo um aterramento novamente. É um trabalho que não aparece, igual você falou, né? Mas de extrema importância. E que eu gostaria até de publicamente dizer, não estava em Passos quando a homenagem ao seu time Márcio Maia. Eu mandei uma mensagem para ele,
mandei uma mensagem para o Cassim, falando que eu estava em Bauru. Homenagem. Então, se eu estivesse aqui, com certeza estaria lá. Bem lembrado o nome do Márcio, que é um grande amigo, né? Que recebeu agora... E a Belinda dizendo que devolveu 870 mil. Aí, ó, 870. Lembra que eu te falei? Foi mais de 500 mil. Porque teve Belinha, o carro, teve... Tem que divulgar, Belinha. Tem certas coisas que não pode ficar sem divulgar. A gente vem cobrando isso. A única verba que eu sabia que você tinha devolvido era os 15 mil para Flipaço. Então, vamos fazer uma matéria sobre essa devolução dos 870 mil. Isso, exatamente. Que é um valor razoável. Que é por uma questão de justiça, né? Claro, com certeza. Às vezes, viu, Belinha, você sabe disso. Belinha, nós temos uma grande amizade, até trabalhei 4 anos ao lado dela, da assessora, e depois fizemos mostrar que a Câmara tinha condições de fazer as transmissões, e eu fiquei muito feliz quando a Câmara começou. Eu fiquei magoado por um lado, mas feliz por outro. Quando a Câmara, e agora a gente queria voltar, estou até dizendo, né, mesmo que seja retransmitindo a sessão da Câmara pelo trabalho que fazem lá, até porque nesse tempo todo aí nós trabalhamos inteiramente de graça. Foi. Né? Claro, nós vendemos os nossos patrocinadores, então não é totalmente de graça. Mas não teve dinheiro da Câmara para pagar o nosso trabalho. Mas deixa para lá que não é coisa para debater agora. Nós queremos voltar a trazer essa informação para o nosso público. Porque hoje nós já estamos com quase 8 mil seguidores e isso vira uma bola de neve de quase 500 mil pessoas assistidas por mês. Pode ser as mesmas pessoas, mas os números chegam a 500 mil pessoas assistidas por mês. Então levar o trabalho legislativo é muito importante. Então, Belinha, vamos divulgar isso aí, que é muito importante, para mostrar o trabalho que você fez também. Podemos até trazer a Belinha aqui num outro programa para que ela mostre o seu trabalho. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Na volta vamos falar de política, porque o momento hoje é de mudança. O prefeito mudou 3 secretarias, né, e uma secretaria de junta. Eu vou comentar com o Rodrigo, saída de 2 colegas, um colega do PP e um aliado. E nós vamos falar de política, com o relacionamento. Ele disse que não tem nada que o impeça de falar, e a gente vai tratar aqui, dentro de uma democracia tranquila, sobre essas mudanças que houveram hoje, como é que vai ser o relacionamento com a Câmara, porque o prefeito foi claro em dizer que o PR vem para a administração. Nós vamos conversar, depois do intervalo. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia, prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes. O que você procura? O posto RVM tem. Combustível de qualidade. No posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Brahma acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações.
Por isso, a Brahma criou o projeto Viva o Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brahma, o sabor de ser mais. Beba com moderação. De volta aqui ao vivo, são 17 horas mais 15 minutos. Nós estamos aqui com o nosso convidado na volta do Política em Foco em 2019. Para nossa honra, um grande amigo, Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara Municipal de Passos. O Rodrigo é vereador de primeiro mandato, ele é do PP, Partido Progressista aqui da cidade de Passos, e o PP faz o seu terceiro presidente seguido. João Rezende, Isabel Ribeiro e agora o Rodrigo, né? Então, mostrando a sua força também dentro da nossa cidade. Antes da gente entrar na questão política, o Rodrigo, não tive a oportunidade de perguntar. Passos perdeu muito não reelegendo o Renato Andrade, né? Sem dúvida. Eu acho que nós vamos sentir isso agora, nesses próximos anos agora, porque, querendo ou não, Zé Carlos... Não a questão do deputado, é pela proximidade dele com o presidente da República. Não, sim. E mais do que isso, nós vamos ver agora o seguinte, que por mais que eu tenha admiração enorme pelo Emidinho, mas o compromisso do Emidinho é muito mais com a região do que propriamente com Passos. Então nós vamos ver uma diferença enorme do fluxo de verbas vindo para cá, agora nesses próximos 4 anos. Uma coisa que ninguém pode negar é o compromisso do deputado Renato Andrade com a nossa cidade. Isso é verdade. Então ele deixou de atender muitas outras cidades para trazer os recursos para cá. E outra, dos mais variados recursos, seja para tampar buraco de rua, asfaltar a rua, Santa Casa, UPA, escolas, então ele atuou em todas as áreas. E a gente sabe, Zé Carlos, que pelo nosso pacto federativo, nós temos a grande fatia do bolo dos recursos, ela está na esfera federal. Uhum. Então, 80% lá, 15% no estado e 5% aqui. Então, a gente sabe que a perda de um deputado federal, ela significou para a nossa cidade a perda de recursos. Você acha que essa perda pode ser substituída pelo Rodrigo Pacheco ou as esferas são complementares? Não, elas são as mesmas. Depende do Rodrigo Pacheco. Se ele tiver o mesmo compromisso que o deputado Renato Andrade teve com a nossa cidade, essas verbas podem continuar vindo para cá. Ele faz questão de dizer que é de Passos. Sim, sim. Ele faz questão disso. Sim. Então eu acho que ele vai olhar com carinho para cá. Espero, né? que sim. A gente espera que sim. Inclusive o Renato Andrade espera que sim. São muito amigos. Eu creio que Passos votou em peso no Rodrigo. Claro. E agora eu tenho certeza que ele vai olhar por nós. Outro dia aqui, o Flávio Sá, no Mamão, teve aqui, o Rodrigo, ele tem condições de mandar verba, igual tem um deputado, né? Ele tem orçamento para ele. Tem orçamento, sim. Do Senado, parece que até é maior, né? Eu não sei se é maior, mas ele tem condições de ajudar muito. Se ele quiser ajudar, passa aí, por exemplo, eu tenho até um financiamento de 30 milhões, igual o secretário de obras disse, para asfaltar, e todas as ruas de Passos que precisa, ele pode. Depende da influência dele junto ao governo federal. Boa vontade, né? Exatamente. Então, o Rodrigo Pacheco, ele já demonstrou ser um político extremamente habilidoso, né? Sendo o primeiro parlamentar de primeiro mandato, como deputado federal, a presidir a CCJ. Isso é histórico. Isso aí mostra a sua influência e a sua habilidade política. Com certeza. Então, eu particularmente confio muito no trabalho dele. Eu acho que ele tem uma perspectiva enorme de ser o nosso próximo governador, né? Então, eu particularmente confio muito no trabalho dele. Se ele seguisse defendendo a vontade dele, você acha que ele poderia estar no lugar do Zema, Rodrigo? Eu creio que sim. Eu acho que ele venceria a eleição. Eu acho que ele seria, no lugar do Zema... O pessoal queria uma coisa nova, né? Exatamente, ele seria o nome da terceira via. O tanto que o Zema demonstrou que a população não queria mais PT, não queria mais PSDB. E eles apostaram no Zema, mas eu creio que com o carisma do Rodrigo, com a sua força política, sem dúvida seria ele essa terceira via, e não o Zema, na minha opinião.
Gente, nós estamos conversando com o Rodrigo aqui, e é claro, não podemos conversar com você sem conversar sobre política, né? Primeira eleição da Câmara. A eleição da Câmara foi um trato que terminou com a eleição, você me dizia fora do ar aqui. Como? As negociações terminaram com o fim da eleição. Sim, ali sim. terminou e Sim. você vai cumprir tudo que foi combinado, Sim, sem né? dúvida. Ali, antes de qualquer coisa, Zé Carlos, nós vereadores, os 11 vereadores, nós somos amigos. Claro. Temos um bom relacionamento. Eu, particularmente, tenho um bom relacionamento com todos eles. Então, eu acho que a eleição, até porque a postura do vereador Alex Bueno, Theo Lemos e Rodrigo Barreto foram sempre muito corteses. Não houve aquela rixa de eleições, de agressões, tanto da minha parte quanto deles. Ela transcorreu num ambiente estritamente republicano, democrático, não houve ofensas, houve sim o exercício do direito de cada um de pleitear a presidência da casa. Eu creio que os 11 vereadores teriam condições de fazer uma boa presidência. A Belinha fez, na verdade, os outros 10, e a própria Câmara escolheu o meu nome, e eu espero agora corresponder, tanto aos meus colegas vereadores, quanto à população de Paços. Tá certo. A questão, então, das mudanças na Prefeitura não tem nada a ver com a eleição da Câmara. Hoje o PR optou em apoiar a administração. Isso ficou bem claro nas palavras do prefeito municipal, Renatinho Orives, que nos concedeu uma entrevista. Eu ainda perguntei para ele muito claramente: Renatinho, o PR vem para a administração? Você conta com os votos do PR na Câmara? Ele disse sim. Isso não tem nada a ver com a Câmara Municipal de Paços. Olha, eu não sei as razões que levaram o prefeito a negociar com o PR. O meu partido ainda deve se reunir, né? Porque nós perdemos uma posição. Mas assim, eu não conversei com o meu partido, isso é uma política mais partidária. Então eu prefiro, nesse momento, não opinar como membro de um partido. Eu sou um soldado do meu partido. Claro, claro. Né? Então depois que o meu partido se posicionar, nós vamos saber qual o caminho nós vamos seguir. Vocês perderam um secretário. Perdemos hoje o último nome que nós tínhamos na administração. No primeiro escalão. No primeiro escalão. Isso. O único nome que tinha ou o último? Não, o único no primeiro escalão. Nós certo. temos outros nomes em outras esferas ali. Você acha que isso pode ser, às vezes você não quer falar, né? Um rompimento com a administração, ou você quer ouvir o partido primeiro? Não, é exatamente isso que eu não posso dizer. Eu preciso primeiro reunir com o partido para saber. Tanto que eu não sei nem o porquê o prefeito tomou essa atitude. Isso para mim foi muito novo. Foi até de certa forma surpreendente essa atitude, porque na minha avaliação o Marcos vinha fazendo um excelente trabalho ali, muito sério, sempre pautado pela responsabilidade no uso do dinheiro público. Ele é muito sério nesse ponto, isso aí é reconhecido. Então, eu não sei qual vai ser o desdobramento disso. Certo. Então, é necessário antes que haja um posicionamento partidário para depois que eu possa me manifestar a respeito. Agora, de qualquer forma, o que eu posso afirmar é que houve a perda de um grande nome. Tá certo. Voltando um pouquinho na Câmara, já que a gente está falando em partidários, nós temos o Diego, que é ligado, ele é presidente do PSL, mas que é ligado ao PR, né? Nós temos lá embaixo, que é o Marco, que é do PP, e o Neiber, que é do PSD, que foi seu adversário na eleição da Câmara. Como é que o Neiber entrou? Pela competência? Sem dúvida. O Neiber fez um grande trabalho lá como secretário administrativo. E depois, nós sempre tivemos um excelente relacionamento com o deputado Cássio Soares. Tá certo. Entendeu? A indicação ela foi do deputado Cássio, que certamente, quando ele fez a indicação, ela foi no intuito de contribuir com o bom funcionamento da casa e na prestação do serviço à população. Aliás, todos os três ali, se qualquer um deles fosse indicado e se eu tivesse qualquer dúvida da competência deles, eles não estariam ali. Eu pediria outro nome. No entanto,
me foram indicados, eu fiquei extremamente feliz com essas indicações. Então, eu pude considerar que eles estão comigo. Perfeito. E que nós faremos um excelente trabalho. O caso do Neiber, ele entrou assim, por essa indicação, que eu fiquei muito feliz com essa indicação, e agora eu tenho certeza que ele vai exercer um excelente trabalho lá na casa. A mesa ficou com você como presidente, o Raimundo como vice-presidente, o primeiro secretário é o Irã, e o segundo é o doutor... Não, é o João Serapião. João Serapião. Então hoje, quem vai ler as atas lá, nosso Irã Barreiro. Exatamente. Nós estamos conversando aqui com o atual presidente da Câmara Municipal de Paz, Rodrigo Maia. Ele é do PP, é torcedor do Santos, viu? Torcedor fanático do Santos, é filho do Vaguinho Maia, né? O Bilosco aqui, seu tio? Meu tio, casado com a minha tia. Casado meu com a tio sua por tia. Afinidade, mas meu tio do coração. Aí, ó. Aqui o Caio tá dando os parabéns pro Neiber. O Neiber é um cara fora de série, ele sempre nos atendeu muito bem. Lá temos uma grande amizade. Mas já que a gente tá fazendo de política, todo mundo pergunta. Tem a oportunidade ímpar do Rodrigo que tá podendo esclarecer aqui. Porque, por exemplo, os 3 votos do PSD foram pro Alex Bueno. Mas é igual ele disse, e eu fiquei muito feliz com a colocação dele, fora do ar e no ar. Terminou a eleição, o que nós combinamos lá, passou, Zé Carlos, agora é trabalhar em prol da Câmara Municipal de Paz e da cidade. Houve indicação do deputado e foi bem aceita pela competência do menino. Eu costumo dizer, eu repito muito o que diz o presidente do meu partido, Ademir. O político ele deve se ater, primeiro, ao interesse da população, segundo, ao interesse partidário, terceiro, ao interesse particular. Então, eu recebi o pedido do Cássio, a indicação, na verdade, do deputado Cássio, como uma ajuda que ele está também prestando à nossa cidade, indicando alguém da competência, do quilate do Neiber lá conosco. Para mim, de uma grande satisfação tê-lo ao meu lado. Vamos falar um pouquinho da presidência. A partir de hoje, desde o dia 1º de janeiro, você não pode, pessoalmente, apresentar nenhum projeto. Todo projeto seu vai ter que ser autoria da mesa, está isso no regimento. Exatamente. Isso atrapalha um pouquinho o legislar do vereador durante 2 anos ou não? De certa forma, sim. Mas eu acho que se a gente tiver bons projetos, eu não tenho problema nenhum em apresentá-los pela mesa. Os meus 2 primeiros anos, eles foram bastante produtivos com relação a projetos de lei, projetos de grande importância, alguns com mais polêmica. Nós compramos boas brigas, vencemos a maioria delas. Aliás, a maioria, porque algumas a gente ainda continua na luta. Então, eu tive 2 anos, na minha modesta avaliação, muito bons, muito proveitosos. Nós tivemos a luta pela implementação das apostilas gratuitas pela Secretaria de Educação. Vencemos essa luta. A manutenção da banda, junto com os outros vereadores, vencemos essa luta. Com certeza. O fim do recesso que eu citei foi uma iniciativa minha, o fim do recesso de julho. Então hoje a Câmara ela continua trabalhando, não havia o porquê ter aquele recesso. Foi uma luta que começamos e vencemos. Então, fora os projetos de lei que citei aqui, o fim da taxa de religação de água, que era uma taxa que sacrificava só as famílias carentes do município. Ou seja, era uma taxa injusta. E nós conseguimos, apesar que o SAI busca na justiça manter a taxa, já perderam a liminar, pediram a liminar, perderam. Foram para Belo Horizonte. Então, que vão, mas eu digo e reafirmo, vou continuar lutando para que essa taxa nunca mais volte. Nunca mais, porque eu acho que se não houver pagamento, já tem multa, tem juros, então já está mais do que punido aquele que não paga. Não há necessidade dessa taxa. Ó, você perguntou dele, acabou de chegar aqui o Edinho. Tá assistindo a gente, nós mandamos um grande abraço a ele. Ficou de vir aqui, deu cano, né? Tô aguardando. O chefe tá te esperando aqui. Tá terminando a entrevista. Passa aqui só para tomar uma aguinha, viu? Porque tá calor, bastante calor. Então você acha que não vai te atrapalhar em nada ser presidente. Lembrando mais uma vez que o presidente da Câmara Municipal de Passo ganha o mesmo salário
que o vereador normal, né? Sem dúvida. Porque não, antigamente ganhava um terço a mais. Um terço a mais. O doutor Zé Roberto fez um projeto quando ele era presidente. Mas foi justo. Eu não acho que tem que ganhar mais mesmo, não. É o mesmo valor. É o mesmo valor, né? Mas dá um pouquinho mais de trabalho, né, Rodrigo? Dá, mas a gente que tá lá, Zé Carlos, quem é vereador, eu acho que não tá lá fazendo sacrifício, tá fazendo o que gosta, faz com prazer, e eu tô fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu me propus a fazer e pretendo continuar fazendo. Você é advogado, continua fazendo o seu serviço como advogado? Não, eu não posso advogar. Ah, você não pode? Eu mantenho o meu escritório, eu só não posso assinar petições, eu não posso participar de audiências, aqueles atos que são privativos do advogado. Mas eu tenho meu sócio, o doutor Cássio Soares de Oliveira, que é meu sócio. Ele, quando aceita... O nome é igual do Cássio. É igual do... Cássio deputado, parecido. Só que Cássio Soares de Oliveira. Que é o meu abraço, sócio. Cássio. Ele, quando fui aceitar esse desafio, eu fui até ele. Claro, para ver se ele poderia suprir essa minha falta por esses 2 anos. Ele disse que sem problemas. Um grande parceiro, além de um grande amigo. Então, se hoje estou na presidência, também devo a ele, que se comprometeu a manter o nosso trabalho junto ao nosso escritório. Você tem, assim, como presidente, mais 2 anos pela frente, e pode passar por um problema sério, porque aquele concurso parece que está para ser anulado a qualquer momento. Isso preocupa? Sem dúvida. Principalmente porque nós temos excelentes funcionários lá. Né? Dedicados, isso, que a gente conhece. Sabe? Exatamente. O que me preocupa é exatamente isso. Porque tendo um novo concurso, nós temos que torcer para que aqueles que venham, pode ser até os mesmos, mas alguns dos mesmos. Esse caso aconteceu, eu penso o seguinte, e o imediato, como é que você faria? Você já pensou nisso? Já. Na verdade, eu já fiz até uma consulta jurídica. E eles informaram que faça um contrato de emergência, você contrata por emergência, até que se realize todo esse processo esse concurso público. A hora que ele finalizar, eles saem e os novos e os aprovados entram. Tá, e isso, se você já está olhando, é porque... Já. Nós estamos, inclusive, vendo a possibilidade, como a decisão, ao que tudo indica, ela é irrecorrível, ela já transitou em julgado e basta o seu cumprimento, o que para mim traz muita tristeza. Nós perdemos grandes nomes que nós temos lá, mas a gente já pensa até na possibilidade de se iniciar um processo para um cadastro de reservas. Eu não sei se isso é possível, está na mesa do nosso secretário jurídico, Diego, para fazer essa análise, se há possibilidade de se fazer um concurso público para um quadro de reservas, para se antecipar. Na hora que vier a decisão, eles já são chamados imediatamente. Isso pode chegar a qualquer hora, Rodrigo? Eu creio que sim. De acordo com o doutor Helder Cardoso, que era o secretário jurídico, ele disse que chegaria por volta de março. Março agora? Então nós estamos esperando. É preocupante, então. Muito preocupante. Para mim, muito preocupante. Sua primeira sessão, fevereiro, que dia dá? 4. Dia 4. Já está preparado? Terno está preparado. Engomadinho? Não vou de terno, não. Vamos com a roupa que a gente sempre usa. Né? É normal. Não tem necessidade. Não há. Sempre quanto mais simples, eu falo isso para os políticos, quanto mais simples for, mais você fala a língua do povo, né? Eu acho que essa simplicidade que você passa é muito importante. Obrigado. A Denise está passando aqui, parabéns pela Câmara não ter aprovado o Código de Saúde. O que estava de errado no Código de Saúde, Rodrigo? O vereador Érico Silveira levantou ali algumas questões com relação à constitucionalidade, né? Que havia criação de taxas que ele entende que deveria ser por um instrumento próprio, né? Por um diploma próprio. Não houve debate com a população, coisa que realmente, na minha opinião, foi o mais... Não só com a população, como não houve debate nem com os vereadores. Não houve alguém que foi lá explicar e ter tempo para o debate. Houve simplesmente, chegaram com um projeto pedindo urgência na aprovação. Isso, se não me engano, era final de novembro, começo de dezembro. Não havia nem tempo hábil da nossa análise, dos nossos debates internos, quanto mais com a população. Mas isso não impede de que esse código seja novamente colocado, debatido, que a população participe e que haja a construção de um diploma com
com a participação popular e depois de bem debatido entre os vereadores. Eu creio que há possibilidade de se criar sim, ele será criado, mas da forma correta. Tá, eu te pergunto, e é uma pergunta que também um repórter não pode deixar de perguntar para um presidente de Câmara. Qual o seu relacionamento hoje com o prefeito? Ele é um relacionamento aberto, ele é um relacionamento sem dúvida, que existe? Sem dúvida. Vocês já conversaram depois da sua eleição? Não. Ele não te chamou para conversar ainda? Não, ele não me chamou, mas eu até marquei uma reunião com ele hoje de manhã, mas por uma urgência que me aconteceu, era às 9 da manhã, eu liguei, marquei na sexta-feira, nós marcamos para hoje, minto, na quarta-feira passada eu liguei para a Olga, pedi um horário com o prefeito, marcou-se para hoje, 9 da manhã. Mas surgiu um imprevisto para mim, eu liguei para a Olga e desmarquei, e agora nós vamos remarcar de novo para ter essa primeira conversa. Essa conversa sua vai ser antes de você conversar com o seu partido? Você responde se você quiser. Ou depois que você conversar com o seu partido? Não, ou isso... Tá, com relação... Relação a... Se o partido tal não está com a administração. Não, depende de quando... Por mim, eu falaria o mais rápido possível. Eu já pretendo agendar uma outra data. Mas o partido deve se reunir pelos próximos dias. Então, sendo antes ou depois, para mim realmente não importa, porque o que eu vou passar para o prefeito é muito simples. É só a minha intenção de se construir um diálogo saudável pelas boas políticas públicas. Para ele entender que ele não vai ter na Câmara um inimigo. Claro. Alguém que vai travar projetos dele, alguém que vai persegui-lo. Que a minha intenção... Isso não é da sua ainda. Exatamente. Que a minha intenção, que eu creio que é a mesma dele, é a construção de uma cidade melhor. É isso que nós vamos defender. E falta pouco, né? Se o governo repassasse o dinheiro que precisa para a paz, para a nossa saúde, para a nossa educação, para tapar os buracos, para dar um pouquinho mais para a paz, realmente nós teríamos uma cidade melhor. Sem dúvida, mas muito melhor, muito melhor. Ô Rodrigo, hoje nós vivemos aí um risco de uma endemia e depois uma epidemia de dengue. Sim. Houve erro, na sua opinião? Houve falha? Ou é o próprio tempo, o descuido? Porque, antes de você responder, nós entrevistamos lá o Ratz, lá, o Vavá. Ele disse que o trabalho deles é 10%, 90% é a população. Você acha que a população de Passo errou de novo? Olha, quando eu recebi, se não me engano, começo de 2018, ou final de 2017... eu vou poupar o nome da pessoa, mas que me procurou e disse que havia problemas. Nós levamos ao prefeito que realmente alguma epidemia poderia ocorrer. Naquela época o Lira tinha dado em torno de 4. E a gente... Isso ano passado? Eu não me lembro se foi final do ano passado ou começo do ano... Não, no final do ano retrasado ou começo do ano passado. Já faz um tempo, me falha a memória agora. E essa pessoa disse, Rodrigo, se não tomasse a providência, no começo de 2019, no final de 2018, começo de 2019, vem uma epidemia. E não deu outra. Nós fizemos as cobranças, principalmente pela contratação de mais agentes, pela melhoria do... bom, isso é o que a pessoa me passou, a melhoria do veneno que eles usam. Então, não houve, talvez, o investimento adequado. Mas eu acho que há uma parcela de culpa maior, ao meu entender, da própria administração, que tem que fazer a publicidade, tem que estar sempre alertando a população. Claro. E eu não vi isso durante esse tempo. Então nós chegamos ao estado que se encontra. Eu estive lá na zoonose. Realmente os equipamentos estavam numa situação lastimável. Eu via muita preocupação por parte dos agentes. Muita preocupação. Eles estavam extremamente pressionados. Eu estive hoje, 11 horas da manhã, com a superintendente de saúde, a Kátia. Eu fiquei até um pouco mais aliviado, que ela disse que já está vindo aí um carro, aquele fumacê, que eles estão agora
fazendo um bloqueio. Um bloqueio. São ações de emergência para tentar conter. Conter. Eu espero que dê certo. Certo. Porque hoje já são mais de 150 casos notificados. Em menos de 15 dias. Em menos de 15 dias. Notificados. Porque o que eles me disseram que são os confirmados. Que você pode colocar aí o dobro dos que dobro ou triplo que não estão confirmados. Então é bastante preocupante a situação. Nós estamos cobrando. Tá, deixa eu complementar a pergunta para que você já responda também, porque o Fernando está perguntando aqui. Você acha que o Código de Saúde, que não foi votado no ano passado, e a limpeza dos terrenos, pode ter complicado nesse... O Código de Saúde não afetou em nada. Em nada. É zero. Zero. Isso aí até, se alguém falar o contrário... É um absurdo. O código chegou aqui em novembro, dezembro. Isso é um absurdo. Agora, com relação aos lotes, é claro que contribui. O lote, quando ele não é limpo, ele pode ter uma lata, ele pode ter um pneu, ele pode ter alguma coisa que acumula água ali e vai dar o foco. Com certeza. Então, deve-se ter, sim, uma maior vigilância e maior notificação dos proprietários desses terrenos para que se conscientizem, cuidem do seu patrimônio e tenham a responsabilidade de zelar pela saúde da população. O Marcos está dizendo aqui que já existe uma lei. A lei existe, a gente conhece a lei, então tinha que ter um rigor maior, né? Qual lei? A lei para limpar aqui, ó. Já existe lei que obriga os proprietários a limpar o terreno. Mas... A nossa falha, não é nossa do município, não é prerrogativa do município de Passos, não. Isso aí é tanto Estado quanto nacional. A grande dificuldade é a fiscalização. Passos hoje conta com poucos fiscais. Então, a gente tem uma cidade de 115 mil habitantes, nós devemos ter, acho que, 3 fiscais. É muito pouco, né? Então, realmente, nunca nós vamos conseguir atender a demanda. Não dá para atender. Então, por isso, a conscientização é tão importante. Ela é extremamente importante. Esses lotes de engorda que é o grande problema. É o grande problema. Levou-se, quando eu fiz parte do CONCID, do Conselho da Cidade, levou-se lá um projeto muito bacana, que é o IPTU progressivo. Aqueles lotes centrais, se a pessoa não fizer a ocupação dele, sobe o IPTU, chegando até 6% do valor do lote. Então, existem meios de se fazer isso coercitivamente. O ideal é que houvesse a conscientização voluntária, que eles realmente dissessem, olha, o lote é meu, eu tenho que cuidar, né, e que todos fizessem isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. O que nós temos que torcer é para que as políticas públicas de prevenção funcionem. Chegou o Edinho, né, seu assessor? Se não viesse, ia ser exonerado. Viu? Ia ser exonerado. Mas ele veio, então não vai exonerar ele mais não, vai continuar. É um grande parceiro, né? Grande parceiro, grande amigo. Você quer... Braço 90, braço direito, braço esquerdo. Ele é amigo do Bibi também? Amigão. Grande Bibi. Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer, nós estamos chegando ao final, vou deixar o microfone à sua disposição, vou deixar a nossa Web TV à sua disposição, é nossa vontade voltar a transmitir as sessões, a gente poderia retransmitir a sessão transmitida por vocês, porque é de uma boa qualidade, para que o nosso público também possa receber, eu te repito, hoje, graças a Deus, nós estamos com uma grande audiência, e levar essa informação a quem nos assiste no dia a dia, viu? É um pedido que eu te faço aqui de público, depois a gente vai conversar, e sem custo nenhum, né? Porque é só a retransmissão mesmo. Zé Carlos, eu só tenho a agradecer o seu carinho, a sua amizade, do Vitor Hugo, do Otávio, que não está aqui também, mas uma pessoa extraordinária. Acabou de chegar aí do banco. Acabou de chegar do banco. Pessoa extraordinária. Eu só tenho a agradecer. E eu queria deixar aqui, em público, que você tem, na minha pessoa, seja como vereador, como o advogado, o presidente da casa, você tem um parceiro. Com certeza. E a gente sabe disso. Vamos sentar e vamos ver essa possibilidade. Você pode ter certeza que a casa, que eu como presidente e a Câmara dos Vereadores tem grande interesse em que você faça a retransmissão, que o seu público possa acessar e nos prestigiar e avaliar o nosso trabalho lá dentro. Com certeza. Essa é a grande importância que nós temos com a implantação dessa Web TV. E você, podendo amplificar esse trabalho, seria para nós de extrema importância. Com certeza. Trazer a população
para dentro da casa e que venha a participar das nossas transmissões. Muito obrigado por ter atendido nosso Muito pedido obrigado aí. você, Zé Carlos. E estou sempre à disposição. Você me convidando, é um prazer estar aqui. Gente, amanhã às 11 eu estou no programa esportivo A Bola no Ar, na Rádio Passos. E às 19, não é à tarde, né? Às 15 horas, com o Telejornal Passos. E no final aqui, aproveitando essa grande audiência que a gente está com o Rodrigo, eu peço mais uma vez, encarecidamente a você, que olhe com carinho para a promoção da Casa Amor do Hospital Regional do Câncer de Passos. Hoje é muito importante esse hospital. Hoje eu tive a oportunidade de, além de participar de uma entrevista coletiva, acompanhar um pouco do trabalho. Nós temos aqui cerca de 60 cidades que são atendidas no Hospital Regional do Câncer. Temos 5.200 pacientes que são de Passos, que podem ser atendidos que no máximo em 2 semanas. E a Casa Amor é uma casa que vale R$1 milhão e que você, com R$300, você pode concorrer a essa casa de R$1 milhão. Sorteio agora é dia 19, você pode pagar em 12 vezes no cartão. 3522-6169, 3522-6169. Fiquem todos com Deus. Pense com carinho nessa minha colocação, hein? Faz favor. Tchau, galera. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes. O que você procura? O posto RVM tem. Combustível de qualidade. No posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Brahma acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações. Por isso, a Brahma criou o projeto Viva o Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brahma, o sabor de ser mais. Beba com moderação.